Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Então, vamos continuar o assunto do vídeo anterior, né? Então, só uma retomada breve. Nós estamos falando sobre oferta agregada da economia no modelo macroeconômico clássico. Nós definimos a oferta agregada como sendo o somatório da produção de todas as empresas, né, de todas as unidades empresariais que operam nesse sistema econômico, tá? E isso nos levou necessariamente a um exame sobre como que é determinada essa produção agregada. Recorremos à nossa boa e tradicional função de produção, né? Vocês perceberam que a função de produção no modelo macroeconômico clássico, ela, o primeiro ponto, é uma função de produção agregada, ou seja, nós estamos falando sobre macroeconomia, nós estamos agregando, né, a produção de várias empresas, né, mais especificamente de todas as empresas que operam no sistema econômico em uma única função, e ela é simplificada, no sentido de que a gente trabalha com a produção em função de dois fatores de produção, trabalho e capital, e do estado de conhecimento, do nível tecnológico que está disponível em um dado momento do tempo, né? Fizemos algumas discussões sobre curto prazo e longo prazo. Curto prazo, apenas o fator de produção trabalho pode variar, ou seja, o estoque de capital e o conhecimento tecnológico são dados, são fixos, e no longo prazo todos os fatores de produção, né, inclusive o conhecimento tecnológico, podem variar, tá? Com base nisso, ficou evidente para vocês que no curto prazo as empresas escolhem a quantidade de mão de obra que elas vão empregar e isso vai determinar o nível de produção agregada do sistema econômico. Eu antecipei, eu mostrei já na aula passada o efeito de choques tecnológicos e da maior acumulação de capital sobre a função de produção. Tá? Então, eu mostrei para vocês que a função de produção ela não é estática, né? Ela pode ir mudando, ela pode ir se deslocando conforme eu vou tendo choques tecnológicos ou aumento na acumulação de capital. Tá? Na aula de hoje, nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar um dado instante de tempo, ou seja, uma função de produção, capital fixo, conhecimento tecnológico fixo, e a gente vai tentar entender como que as empresas escolhem a quantidade de mão de obra, fazendo um exame no mercado de trabalho, que é o objetivo desse vídeo, né? Então, como que as empresas escolhem quantidade de mão de obra, como que o mercado de trabalho funciona na concepção macroeconômica clássica, e como que, a partir do equilíbrio do mercado de trabalho, a gente determina a quantidade de mão de obra que vai ser empregada na produção, né, nas empresas, e, consequentemente, o nível de produção agregado da economia em um dado instante do tempo, tá? Então, a gente fez um pressuposto lá atrás de que os mercados no modelo macroeconômico clássico são concorrenciais, né? Eles operam em concorrência perfeita. Isso, por enquanto, é um postulado, na verdade, vai ser um postulado durante todo o desenvolvimento desse modelo macroeconômico. É um postulado que vai ser muito questionado posteriormente, tá? Vai ser muito questionado, economistas, né, outros modelos macroeconômicos vão relaxar essa hipótese, vão dizer, não, olha, não é, a concorrência não é perfeita em todos os mercados, em alguns mercados as empresas têm poder de mercado, as empresas conseguem definir preço, né? O mercado de trabalho, por exemplo, existem sindicatos que podem estabelecer níveis de salários, né, mínimos, enfim, né? Por enquanto, a gente vai imaginar que, né, o mercado de trabalho, como os outros mercados dentro do modelo macroeconômico clássico, é um mercado de concorrência perfeita. Isso significa dizer para vocês que aquela estrutura de oferta e demanda que a gente usou lá no começo do curso, né, aquela estrutura de oferta e demanda, né, que a gente usou para entender a determinação do preço e da quantidade de equilíbrio de mercados, ela vai ser usada aqui também para a gente examinar qual vai ser
a quantidade de equilíbrio de mão de obra no sistema econômico, tá? Então, o que a gente precisa ver primeiro? Primeiro, a gente precisa examinar a demanda de trabalho. Quem demanda trabalho? As empresas, né? A demanda por mão de obra é feita pelas empresas, né? As empresas objetivam maximizar o lucro, né? Então, a gente vai ver que as empresas escolhem uma determinada quantidade de trabalho, né? Olhando para a função de lucro delas, né? Objetivando ter o máximo lucro possível. Como nós estamos trabalhando com o mercado de concorrência, as empresas, nesse modelo macroeconômico, elas não definem o nível salarial, né? Então, o salário é dado pelo equilíbrio de mercado. Dado o nível de salário, as empresas escolhem uma determinada quantidade de mão de obra que elas vão empregar, tá? Por outro lado, quem oferta trabalho? As famílias, né? Então, a unidade, né, o agente econômico, unidades familiares, tá? As famílias ofertam trabalho, segundo a concepção macroeconômica clássica, visando maximizar a utilidade, né? Então, vocês vão ver que no modelo macroeconômico clássico existe um trade-off entre trabalho e lazer, né? Enfim, apesar de eu não concordar exatamente com esse trade-off, mas né, a exposição aqui do modelo vai mostrar que existe um trade-off entre trabalho e lazer, e as pessoas escolhem horas a mais de trabalho vis-à-vis horas a mais de lazer, tá? Bom, então, as empresas, né, elas demandam trabalho, né, como eu já adiantei para vocês, visando maximizar o lucro. A gente tem que entender o lucro como sendo a receita total menos o custo total, né? Então, o lucro da empresa vai ser a diferença entre a receita, o faturamento, e os custos de produção, tá? A gente pode definir a receita como sendo a produção multiplicada pelo preço, tá? Então, a produção que a empresa produziu e vendeu vezes o preço de venda, e o custo como sendo o preço que a empresa paga por cada unidade de trabalho multiplicado pela quantidade de trabalho, que é o que eu estou chamando aqui de W vezes L, mais o preço que a empresa paga por cada unidade de capital multiplicado pela quantidade de capital, pelo estoque de capital disponível, tá? Essa função de lucro, vocês vão ver, vocês vão ter uma apresentação muito mais aprofundada e uma discussão muito mais aprofundada em cima disso lá na microeconomia, tá? Inclusive, esse argumento de maximização de lucro do modelo macroeconômico clássico, ele é usado, né, na microeconomia, né? Então, os neoclássicos, os microeconomistas neoclássicos, que é a base teórica na microeconomia moderna, eles usam essa mesma estrutura de maximização de lucro. Então, vocês vão ver isso de uma maneira muito mais aprofundada, portanto, eu vou ser bem breve aqui. É importante que vocês entendam que a ideia aqui é a seguinte: como os agentes são racionais, né, e como os mercados são estruturados sob a forma de concorrência perfeita, as empresas vão escolher uma determinada quantidade de mão de obra que vai maximizar o lucro delas, né? Então, dado o nível de salários, dado o preço de venda dos produtos que as empresas produzem e vendem, dada a quantidade de capital que as empresas adotam, né, que é fixo, e dado o conhecimento tecnológico, que também é fixo, né, as empresas vão escolher um determinado nível de mão de obra, então, volume de trabalho, de forma a maximizar o lucro delas, tá? Então, as empresas maximizam a função de lucro em relação ao número de funcionários, matematicamente dizendo, isso acontece no ponto em que a derivada da função de lucro com relação à variável trabalho é igual a zero, tá? Uma exposição mais profunda dessa derivada da função de lucro com relação à variável trabalho, igualado a zero, nos levaria ao seguinte solução do problema, né? A solução do problema vai ser o seguinte: as empresas vão contratar trabalhadores até o ponto onde a produtividade marginal da mão de obra ou a produtividade marginal do último trabalhador contratado for igual ao salário real dos trabalhadores, ou seja, for igual a W sobre P, tá? Essa vai ser a solução do problema.
percebam algumas coisas aqui. Tá? Isso implica dizer que as empresas contratam trabalhadores, né, enquanto elas continuam contratando mais trabalhadores, enquanto a produtividade marginal que esses trabalhadores geram para a empresa for maior do que o salário que eles recebem. Só que aqui a diferença é que nós estamos trabalhando com o salário real, que é o salário nominal, né, o W, dividido pelo nível de preço, P, tá? Isso implica, isso é relativamente fácil de entender, isso implica dizer que enquanto os trabalhadores aumentarem o lucro da empresa, ou seja, enquanto eles gerarem uma produção que seja maior, né, do que o salário real deles, a empresa continua contratando, né? A partir do momento em que isso se igualar, nós chegamos no ponto de ótimo da função de lucro, né? E se a empresa continuar contratando trabalhadores, lembra que a produtividade marginal do trabalho ela é decrescente, tá? A produtividade marginal do trabalho ela começa a cair. Se a empresa continuar contratando trabalhadores, né, a partir do ponto em que essa relação se inverter, ou seja, o salário real for maior do que a produtividade marginal do trabalho, cada unidade adicional de trabalho começa a gerar prejuízo para a empresa, né? Então, não faria muito sentido as empresas contratarem mais trabalhadores se cada trabalhador adicional que elas contratam está reduzindo o lucro delas. Ou seja, cada trabalhador adicional ele custa mais do que a produtividade que ele gera para a empresa, tá? Então, a lógica subjacente a essa fórmula, né, a essa solução matemática, produtividade marginal do trabalho igual a W sobre P, né, é essa lógica que eu acabei de explicar para vocês. Percebam que a gente pode reescrever essa identidade, essa igualdade, de tal forma que produtividade marginal do trabalho vezes P é igual a W, né? Fica até mais fácil de entender dessa outra forma, né? Produtividade marginal do trabalho vezes P é o valor da produtividade marginal do trabalho, porque P é o preço que a empresa vende o produto, e a produtividade marginal do trabalho é a quantidade adicional que cada trabalhador está gerando de produto adicional. Então, se eu pegar a produtividade marginal de um trabalhador e multiplicar pelo preço do produto, é o valor que ele está gerando para a produção, né? A empresa vai contratar o trabalhador até que ponto? Até o ponto onde ela vai contratar enquanto o valor da produtividade marginal do trabalho for maior do que W, do que o salário que ela paga. Por quê? Porque nesse ponto, cada trabalhador a mais que ela contrata, né, está aumentando o lucro dela, porque o valor que ele está gerando para a empresa é maior do que o salário que ele recebe, certo? Só que a produtividade marginal do trabalho é decrescente a partir de certo ponto. Então, isso vai começar a cair. Isso vai começar a cair. Quando que ela para de contratar? Quando o valor da produtividade marginal do trabalho se iguala a W, que é o salário nominal, né? Por quê? Porque nesse ponto ela está no máximo lucro que ela pode ter. Porque como a produtividade marginal do trabalho é decrescente, dado o estoque de capital e o nível de conhecimento tecnológico, uma produtividade marginal do trabalho é decrescente, né? O que vai acontecer? A partir do momento em que a produtividade marginal do trabalho cair mais, essa relação vai se inverter. Ou seja, vai chegar um ponto em que cada trabalhador adicional gera um valor de produtividade marginal para a empresa, né, que é menor do que o seu salário. Isso significa que cada trabalhador adicional está gerando um prejuízo para a empresa. O valor de produção que cada trabalhador adicional está começando a gerar é menor do que o que ele recebe. O que a empresa vai fazer? Opa, eu estou reduzindo ao invés de aumentar meu lucro. Meu objetivo não era maximizar lucro, então paro de contratar aqui. Tá? Essa é a lógica de escolha do mercado, das empresas, do mercado de trabalho sobre a concepção macroeconômica clássica. Tá? Lembrando, pessoal, isso daqui é um modelo econômico, tá? Tem um conjunto de abstrações aqui, tudo bem? Bom, então, graficamente, percebam que a gente pode estabelecer uma curva de demanda por trabalho
negativamente inclinada no salário real, né? Por quê? Porque a produtividade marginal do trabalho é decrescente. Isso significa dizer que conforme a produtividade marginal do trabalho cai, né, as empresas vão contratar, né, menos trabalhadores, tá? Então veja bem, na verdade a gente pode pensar isso de uma maneira um pouco diferente, né? A gente pode pensar nisso da seguinte forma, né? Como a produtividade marginal é decrescente, tá? Não necessariamente, uma correçãozinha, não necessariamente as empresas vão contratar menos trabalhadores, tá? Então, corrijam aí. Né? Como a produtividade marginal do trabalho é decrescente, isso significa que, para as empresas contratarem mais trabalhadores, o salário real tem que diminuir, tá? Por quê? Porque para eu contratar mais trabalhador, se a produtividade marginal desses trabalhadores é cada vez menor, isso significa que o salário real pago aos trabalhadores também tem que ser menor, tá? A implicação direta disso, e uma maneira mais fácil de entender isso, é simplesmente pensar que nessa concepção do modelo macroeconômico clássico, a demanda das empresas por mão de obra, ela possui uma relação inversa com o salário real dos trabalhadores, né? Ou seja, quanto menor for a relação entre o salário nominal e o nível geral de preços, né, maior é a demanda por trabalho. Tá? Isso significa dizer para vocês que, se a mão de obra for mais barata, as empresas contratam mais. Se a mão de obra for mais cara, as empresas contratam menos, tá? Mais uma vez, gente, isso daqui é um modelo macroeconômico cheio de simplificações e abstrações. Depois a gente vai discutir, né, essas questões de uma maneira a quebrar essas simplificações. Bom, então, vamos pensar o seguinte aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar para vocês que essa curva de demanda por trabalho, ela deriva de um problema de maximização de lucro que está atrelado às escolhas da empresa de produção. Isso significa que fatores que afetam a função de produção da empresa vão afetar a função de lucro dela também e, consequentemente, vão afetar essa curva de demanda por trabalho. Tá? Basicamente, tudo que afetar a produtividade marginal do trabalho, sob a concepção, segundo a concepção do modelo macroeconômico clássico, vai afetar a demanda por trabalho das empresas. Via de regra, sempre que eu tiver choques positivos de produtividade marginal do trabalho, as empresas vão estar dispostas a contratar mais funcionários ou as empresas vão estar dispostas a pagar um salário real mais alto pela mesma quantidade de trabalho que elas contratavam antes. Tá? Por quê? Porque agora o valor que cada trabalhador está gerando para a empresa é maior, porque eles se tornaram mais produtivos. Isso significa, né, nessa concepção aqui, dizer que as empresas estariam dispostas também a pagar salários mais altos para esses trabalhadores, porque eles se tornaram mais produtivos. Tá? Então, um aumento, né, um choque positivo de produtividade marginal do trabalho faz com que ou as empresas contratem mais, ou a mesma quantidade de trabalho que as empresas contratavam antes, seja contratada só que a um salário real mais alto. Né? Isso implica em dizer que o valor de cada unidade de trabalho para as empresas também se tornou maior. Né? Então, o valor da produtividade marginal do trabalho se tornou maior porque os trabalhadores são agora mais produtivos. Né? O que faria aumentar a produtividade marginal do trabalho? Né? Avanços tecnológicos e aumentos no estoque de capital. Tá? Então, se eu tiver um avanço tecnológico, ou se eu tiver um aumento no estoque de capital,
eu vou ter um deslocamento da função de produção, né? Como a gente viu no vídeo anterior, e isso vai implicar em um aumento na produtividade marginal do trabalho e em um deslocamento na curva de demanda por trabalho. Sintetizando, né, a demanda por trabalho, ela é uma função da produtividade marginal do trabalho, no modelo macroeconômico clássico, tá? Então, dependendo da produtividade marginal do trabalho, eu tenho deslocamentos na função de demanda por trabalho, beleza? Bom, agora a gente precisa olhar para o outro lado, a gente precisa olhar para a oferta de trabalho, tá? Então, a oferta de trabalho é feita pelas famílias, né, pela unidade familiar, pelos agentes econômicos de unidades familiares, a partir de uma determinada função de utilidade, tá? As famílias, basicamente, elas olham para a renda delas, né, porque o trabalho gera renda, e elas olham para o lazer, segundo os clássicos, que seria o custo de oportunidade do trabalho, tá? Então, veja bem, qual que é a ideia aqui, né? A ideia aqui é dizer que a quantidade que as famílias ofertam de mão de obra no mercado de trabalho, dentro desse modelo, ela parte de uma decisão, né, na qual cada unidade de oferta, cada unidade trabalhada, né, cada hora trabalhada, por exemplo, a mais, aumenta a renda, mas diminui o lazer, tá? E cada unidade trabalhada a menos reduz a renda e aumenta o lazer. Então, eu tenho aqui um trade-off, né, dentro dessa concepção macroeconômica clássica entre renda e lazer, tá? O que acontece quando aumenta o salário real, né? Quando aumenta a relação W sobre P, o que acontece com a oferta de trabalho, tá? Olha, é natural que salários mais altos, né, aumentem a oferta. As famílias estão dispostas a trabalhar mais, né, ofertar mais trabalho diante de salários reais mais altos, tá? Então, essa é a ideia aqui, tá? Só que tem dois efeitos aqui na concepção, né, desse modelo macroeconômico clássico para explicar essa relação positiva entre o salário real e a oferta de trabalho. O efeito renda, né, que ele pode ser positivo ou negativo. Como assim? Olha, quando eu aumento o salário real dos indivíduos, eles têm renda maior, né? Então, eu consigo ganhar mais trabalhando a mesma quantidade que eu trabalhava antes. Isso significa que eu posso comprar mais lazer, né? Produtos de entretenimento, por exemplo. Eu não tenho aqui um trade-off entre trabalho e lazer. Então, indivíduos mais ricos teriam maior poder de compra e eles poderiam querer consumir mais lazer. Isso geraria um impacto negativo na oferta de trabalho. Porém, eu posso pensar também que os indivíduos mais ricos, né, têm incentivos para trabalhar mais, para ficarem ainda mais ricos. Isso geraria um efeito positivo na oferta de trabalho, tá? O efeito de substituição, esse é mais fácil de entender, quando eu aumento o nível de salários, né, o salário real, ou seja, o salário dividido pelo nível de preços, entendam aí como o poder de compra do salário, essa relação W sobre P, quando eu aumento essa variável, né, o salário real, o custo de oportunidade do lazer fica cada vez mais alto, tá? Por quê? Porque cada hora a mais que eu emprego, que eu aloco para lazer, eu estou abrindo mão de receber um salário alto se eu estivesse trabalhando, tá? Então, isso faz com que os indivíduos tenham incentivos a alocar mais parte do seu tempo para trabalhar e menos parte do seu tempo para se divertir, tá? Esse é o raciocínio da oferta de trabalho aqui no nosso modelo macroeconômico clássico, tá? Simplificando tudo, né, olha, a gente pode dizer que a curva de oferta de trabalho ela é positivamente inclinada com relação ao salário real, ou seja, quanto maior
o nível de salários reais em um sistema econômico, mais trabalho, né, mais oferta de trabalho eu vou ter disponível nesse sistema, ou seja, as famílias vão estar dispostas a trabalhar mais, tá? Bom, quando eu junto, né, demanda e oferta, eu chego no equilíbrio, tá? Então, lembrando mais uma vez, o postulado de concorrência perfeita aqui no mercado de trabalho, ou seja, ninguém determina unilateralmente o salário, o preço da mão de obra, ele vai ser determinado a partir da interação entre a oferta de trabalho feita pelas famílias e a demanda de trabalho feita pelas empresas. As famílias vão ofertar mais quanto maior for o salário real, tá? Ou seja, a oferta é positivamente inclinada no salário real, e as empresas vão demandar mais quanto menor for o salário real, ou seja, a demanda por trabalho é negativamente inclinada com relação ao salário real, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Como qualquer mercado de concorrência perfeita, né? Se o preço for muito alto, ou seja, se o salário real for muito alto, né? Eu vou ter excesso de oferta de mão de obra, tá? Que aqui vai ser, né, no mercado de trabalho, quando eu tenho excesso de oferta de trabalho, né, eu tenho muita gente querendo trabalhar vis-à-vis a demanda que as empresas têm por trabalho, isso consiste em dizer para vocês que vou ter desemprego, tá? Vou ter muita oferta, né, e pouca demanda, tá? Muita oferta e pouca demanda, né, no caso do mercado de trabalho, desemprego. Então, ao nível de salário, né, real W sobre P1, eu teria uma situação de excesso de oferta, tá? Por outro lado, se o preço for muito baixo, se o nível de salário estiver muito baixo, as empresas vão, né, querer contratar muita mão de obra, porque é o nível de salário real baixo, dada a produtividade marginal do trabalho, as empresas vão querer contratar bastante, né? Porém, né, segundo essa concepção, né, desse modelo, vai ter pouca gente, né, querendo ofertar trabalho, vai ter pouca oferta de mão de obra, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter excesso de demanda por trabalho, tá? Isso seria uma situação que os macroeconomistas clássicos definiram como superemprego, né? Tem muita vaga disponível de emprego, tem muita demanda por mão de obra, mas há um salário real muito baixo, de forma que, olha, as famílias não querem trabalhar, né? Ou poucas pessoas querem trabalhar a esse nível salarial, tá? Se eu tiver excesso de oferta, né? O que acontece com o preço do ativo, né? Aqui o ativo é o trabalho, cai. Se eu tiver excesso de demanda, o que acontece com o preço do ativo? Sobe. Portanto, eu tenho aqui uma convergência para um equilíbrio no mercado de trabalho por meio do ajuste do nível de salário real, tá? Segundo os macroeconomistas clássicos, o salário, a variável W, ele é flexível, né? Sendo ele flexível, o mercado de trabalho sempre se ajustaria, né, em um equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho, tá? Isso tem uma implicação muito forte nesse modelo aqui, que é a implicação de que ao nível de salário real de equilíbrio, eu tenho pleno emprego no mercado de trabalho, ou seja, todos os trabalhadores que estiverem dispostos a trabalhar aquele nível de salário encontrarão emprego. E todas as empresas que precisarem contratar e aceitarem pagar aquele nível salarial encontrarão trabalhadores, tá? Então, segundo os macroeconomistas clássicos, né, isso vai ser fortemente questionado depois pelo modelo keynesiano, que a gente vai ver, e por vários outros modelos econômicos, mas aqui nesse modelo, o mercado de trabalho se ajusta perfeitamente por meio de variações no preço do trabalho, no salário, tá? Como ninguém tem poder, tá? Então os trabalhadores não têm poder, ou seja, não há sindicatos, por exemplo, e as empresas também não têm poder, ou seja, não há simetria de poder de barganha aqui, né? O preço se ajusta,
as condições de oferta e demanda, né? E eu tenho aqui um salário, né, sendo determinado de forma natural, um nível salarial sendo determinado de forma natural, e a partir desse nível salarial eu teria, né, um pleno emprego no mercado de trabalho, tá? Mais uma vez, né, vocês podem perceber que isso não necessariamente acontece na prática, tá? Por isso que isso vai ser muito questionado posteriormente. Mas, por enquanto, vamos construir a nossa estrutura de compreensão, seguindo aqui a lógica do modelo, seguindo aí as abstrações que o modelo nos traz, tá? Bom, então, uma vez determinado, e aí a gente já está chegando no X da questão, a gente está fazendo todo esse exame para tentar ver qual que vai ser a quantidade de mão de obra empregada e para que, com base nisso, definir o nível de produção agregada em um dado momento do tempo. E a gente acabou de ver que a quantidade de mão de obra empregada depende das condições de oferta e demanda. A gente acabou de examinar as condições de oferta e demanda no mercado de trabalho e relacionar isso com o nível de salário real e ver que, sendo um mercado de trabalho um mercado de concorrência perfeita, nós vamos ter um equilíbrio no mercado de trabalho. Esse LE é o equilíbrio, é a quantidade de equilíbrio do mercado de trabalho, né? Que na concepção clássica é uma quantidade de pleno emprego, tá? Feito isso, o que vai acontecer? A esse nível, né, a essa quantidade de equilíbrio do mercado de trabalho e a esse nível de salário real, que é determinado, né, o salário nominal é determinado no mercado de trabalho, o nível de preço é determinado no mercado de produto, mas, né, o salário real aqui, ele está descrito como sendo aqui determinado no mercado de trabalho, a esse nível de salário real e a essa quantidade de trabalhadores, que é a quantidade de pleno emprego, eu vou ter, né, o nível de produção agregado da economia. Por quê? Porque, veja bem, as empresas vão contratar esta quantidade de trabalho no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho vai se equilibrar e essa vai ser a quantidade de trabalho disponível, esse vai ser o número de trabalhadores que vão estar trabalhando, que vão estar empregados nas empresas, tá? E eu estou derivando, ó, eu estou trazendo isso para a minha curva de produção, né? Para a minha função de produção agregada. Então, LE, né? Quantidade de trabalho escolhida pelas empresas, eu vou bater nesse pontinho aqui da função de produção e vou ter o produto agregado de pleno emprego da economia. Esse vai ser o produto agregado da economia e essa vai ser, né, a quantidade de mão de obra empregada. A quantidade de mão de obra empregada depende das condições do mercado de trabalho, da produtividade marginal dos trabalhadores e, né, do nível de escolhas, né, entre renda e lazer dos trabalhadores, tá? Ou seja, da demanda por trabalho e da oferta de trabalho. A partir disso, determina-se o nível de salários. E eu tenho um equilíbrio no mercado de trabalho, eu tenho uma determinada quantidade de mão de obra que vai ser empregada a partir desse equilíbrio, essa quantidade de mão de obra gera este nível de produção dentro das empresas, essa vai ser a produção agregada no modelo macroeconômico clássico, tá? Só para finalizar, a gente pode dizer que a produção vai depender do estoque de capital, da tecnologia de produção e do nível de salários reais, tá? Isso significa dizer que, na concepção clássica, e eu vou explicar para vocês na próxima aula, que é isso, né? Apenas variáveis reais afetam o nível de produção da economia, né? Apenas a tecnologia de produção, o estoque de capital e as condições de mercado de trabalho, basicamente, condições que afetam a produtividade marginal do trabalho, ou seja, variáveis que afetam, variáveis reais, né, afetam
produção, tá? A gente vai ver na próxima aula que mudanças em variáveis nominais, né? Então, por exemplo, mudanças em preços, por exemplo, não tem efeito sobre a oferta agregada clássica, tá? Mas esse é assunto para a aula que vem. Na aula de hoje é importante a gente entender que toda a concepção da função de produção agregada aqui do modelo clássico parte para uma compreensão do funcionamento do mercado de trabalho. No modelo macroeconômico clássico, o funcionamento do mercado de trabalho, ele tem como pressuposto a ideia de concorrência perfeita, né? Portanto, condições de oferta e demanda vão gerar um salário de equilíbrio. A esse salário de equilíbrio é determinado o emprego na economia, né? O emprego na economia, na concepção clássica, seria um pleno emprego, ou seja, todos os trabalhadores dispostos a trabalhar aquele nível de preço e todas as empresas dispostas a contratar aquele nível de preço conseguem, né? No caso dos trabalhadores trabalhar e no caso das empresas obter mão de obra. Isso vai gerar a quantidade de mão de obra empregada e, consequentemente, dado o estoque de capital e dado o conhecimento tecnológico, isso vai gerar um nível de produção agregada da economia em um dado instante de tempo. Dado o nível de produção, as únicas variáveis que, segundo esse modelo clássico, podem afetar esse nível de produção são tecnologia de produção e variação no estoque de capital, que vão afetar a produtividade marginal do trabalho. Tá? Então, sintetizamos aqui. Na aula que vem, discutimos um pouquinho mais essa questão de que variáveis nominais, por exemplo, salário, não teria efeito, né? O W, por exemplo, ele não teria efeito sobre a oferta agregada. A gente conversa sobre isso na próxima aula. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, né? E nos falamos na próxima, tá? Abraços a todos e todas.